Olá, bem-vindos a mais um MGCast, Conversa que Constrói. Eu, Marcela Undim, estou aqui com a minha host e sócia, Maíra Michelena, para falarmos sobre uma coisa que vai acontecer no próximo trimestre. É o momento mais aguardado pelos síndicos. Exatamente. Vamos falar sobre assembleias ordinárias. Desde a preparação até a ata final registrada. Registrada, exatamente. Quem que a gente trouxe, Maíra? Rafael Assis, da Office, administradora, e Ana Paula Paiva, síndica. Novamente. Pessoal, tem que corrigir uma coisa, ela não é a síndica mais velha. Ela é uma das síndicas que está mais tempo conosco. Mas olha, eu quero a que abra tá a câmera dormir. pra ela. Eu tô sem dormir por conta disso, porque foi o nosso primeiro podcast, Rafael. E aí eu cometo essa gafe. Com a síndica que eu gosto tanto, e eu posso dizer, minha amiga, não é só a síndica, né, que a gente atende por ser síndica de um condomínio que a gente presta assessoria, mas é uma amiga que a gente tem, né? Vamos lá, vamos deixar, né? Eles se apresentarem. Se apresente. Vamos passar a primeira palavra para o Rafael, que a Ana Paula já está conhecida aqui. Sim. Bom, boa tarde. Boa tarde, bom dia, boa noite. Tarde. A gente não sabe que hora que alguém vai assistir. A todos, eu sou Rafael Assis. Eu trabalho com condomínio, na verdade, desde que eu me conheço por gente, mas oficialmente desde 2007. Eu sou dono de uma administradora chamada Office Assessoria e nós estamos aqui, né, atendendo o Vale do Paraíba e região desde o ano de 2001. Nós somos uma empresa familiar e já estamos à frente aí de uma série de condomínios e uma série de assembleias também já foram feitas. Então, gostaria de dizer que é um privilégio para mim estar aqui, né, diante de pessoas tão importantes e tão relevantes aí no mercado. E desejar que a gente tenha aí um bom podcast, que eu possa agregar aí para vocês conhecimento, um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de informação. Com certeza irá agregar, sim. Se desde que entende por gente conhece condomínio, então não tem como não agregar, Rafael. E Ana Paula, se apresente de novo, se quiser apresentar agora de uma outra forma, pode se apresentar a gente nos bastidores, tem assim algumas pessoas assistindo, nós não vamos falar muito dele não, porque hoje o foco é você. Com certeza. Oi pessoal, tudo bom? Mais uma vez, fui convidada pelas maravilhosas Marcela e Maíra a participar desse podcast. Fui pego de surpresa. Sempre é pega de surpresa. Pega de surpresa. Pessoal que já me conhece, sou síndica do Edifício Unic já há 5 anos. Comecei como assessora do síndico, que está aqui me assistindo hoje. Nos bastidores. Nos bastidores. E desde então, continuo lá trabalhando junto com o pessoal. E é uma coisa que eu gostei e gosto de fazer. Certo? E quanto a síndica mais velha, né? Eu já te perdoei. Tá resolvida essa situação. Tudo bem, a gente aceita. Você esqueceu de uma coisa, que você também já foi porteira de condomínio. Eu já fui porteira. Já fui porteira de condomínio. Mas explica aí, é uma brincadeira, né, Ana Paula, que eu tô fazendo, mas explica aí por que eu tô falando isso. Porque simplesmente a empresa deixou a gente na mão de uma hora para outra. Houve uma rescisão de contrato e entrou uma outra empresa no condomínio, só que essa empresa chegou meia-noite, tirou o pessoal do condomínio. Aí o Paiva, que era até o síndico na época, e nós vamos descer e vamos assumir, porque nós tínhamos a portaria de cima, principal, e a garagem também tinha uma portaria na época. Aí o Paiva desceu para a portaria e eu fui para a portaria principal.
até outra empresa chegar. Tá vendo? Eu falei que ela tinha sido porteira. Foi. A gente já fez de tudo. Já. A gente já Os caçou bastidores, cobra. né? Ninguém vê o síndico varrendo, Esses vidro dias, quebrado, porque tem uns vendaval 15 dias teve que eu no- peguei um morceguinho lá. O morceguinho ainda tá vivo, gente. Ela não matou. Acredito que sim. Soltei o bichinho. Lá não apareceu mais, não. Quando você é síndico, você está preparado para qualquer coisa na Com vida. certeza. Coisa. Nossa. Síndico é psicólogo, né? Terapeuta, um pouco de advogado, né? Um pouco de engenheiro, Engenheiro, arquiteto. encanador. encanador. Tudo. Falando em estar preparado, Rafael, vou começar com você então. Posso, Maíra? Pode. Falando em estar preparado, como é que a Office, não vou falar Office, mas falar de uma administradora, como é que ela começa a preparar as assembleias ordinárias? Fazendo uma introdução, para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, não sabe o que é a Assembleia Ordinária. A Assembleia Ordinária é aquela que decide sobre a prestação de contas do ano findo, decide sobre... Normalmente, né, a maioria das convenções trazem Sim. isso. É aquela que acontece, pelo menos uma vez por ano tem que acontecer. Mas ela decide sobre a prestação de contas do síndico, a previsão orçamentária para o próximo ano. Ela também, se for o caso, define quem vai ser o síndico, né? Tem a eleição do mandato do síndico e conselho, se ali houver para ser eleito, e também assuntos que, se a convenção determinar que pode ter outros assuntos que podem ser tratados naquela assembleia, ela também trata. Mais especificamente, a gente vai falar mais sobre os 3 primeiros: a prestação de contas, a eleição de um mandato de síndico e conselho, e também a prestação de contas. A gente vai focar mais nisso hoje na nossa... orçamentária. Previsão Previsão orçamentária. Ai, me corrigindo. Previsão nossa. de contas. Previsão de contas, errei, gente, errei. Mas tem especialistas aqui também me corrigindo. Rafael, como é que... Normalmente, a maioria dos condomínios, a gente vê que as convenções trazem que ocorre no primeiro trimestre do ano. Por isso que a gente até brincou que vai ali ocorrer essas assembleias ordinárias nesse primeiro trimestre. Existem condomínios que falam que pode acontecer qualquer época do ano, aí você só faz aquele ano findo que termina, sei lá, às vezes começou lá em abril e vai terminar em abril do outro ano. Mas a maioria, até que nós atendemos em conjunto, é o primeiro trimestre. Aí começa a correria das assembleias. Como é que começa o preparo dessas assembleias Então, para a nossa a empresa? temporada, né? O primeiro trimestre do ano a gente brinca que é a nossa temporada. É o momento onde 90% das convenções estabelecem que a gente tem que ter essa assembleia ordinária, que é a única obrigatória e, na minha opinião, a mais importante de todas no condomínio. Eu acho que tudo começa, tá, num planejamento do que vocês vão ter na assembleia. Então, assim, a gente precisa estabelecer um local, dia, horário para estabelecer a assembleia. O ponto de partida é a gente definir essas questões, saber a estrutura do local que vai ter a assembleia, se a gente vai ter como projetar alguma coisa, se vai precisar de algum tipo de estrutura de caixa de som, enfim. Parte daí, tá? A partir dessa prévia, a gente precisa fazer a preparação do que a gente vai transmitir para os moradores. A gente precisa planejar a questão da prestação de contas, né? A apresentação das obras realizadas, enfim, de tudo que aconteceu no condomínio naquele exercício, a gente precisa estabelecer. Bem como a previsão orçamentária, que também vai falar do futuro do condomínio. Então, é importantíssimo que a gente tenha uma reunião com o corpo diretivo ou com o síndico do condomínio antes de realizar, inclusive até de convocar essa assembleia, para a gente entender um pouquinho dos planos do condomínio para aquele exercício. Que planos que o condomínio tem, que estimativas de melhorias o condomínio tem para tratar, ou que estimativa de alterações, né, de mudanças que o condomínio tem para estabelecer naquela assembleia, para que a gente possa, assim, fazer um orçamento, uma previsão orçamentária de acordo com a necessidade do condomínio. Porque quando a gente fala de uma previsão orçamentária que foge da realidade do condomínio, a gente pode ter surpresas. É aí que o condomínio acaba tendo surpresa, acaba tendo uma dificuldade, fica sem dinheiro no meio do caminho, tem que chamar alguma assembleia emergencial. Então, a partir do momento que a gente já deixa estabelecido tudo que está previsto para acontecer no condomínio antes de marcar a assembleia, a gente já consegue se planejar bem
para a realização da reunião. Perfeito. Então, primeira parte do processo é essa, a gente definir a estrutura e a gente definir quais são os planos do condomínio para esse próximo exercício. Esses planos, eu até falo, a gente pode, não é só chegar em dezembro, vou começar já a preparar, não, né, Rafael? Não. Às vezes até anual, falar, ó, na próxima previsão orçamentária, eu tenho que encaixar isso. Nós não prevemos o ano passado, né, nessa desse ano, mas agora eu vou ter que encaixar essa despesa, porque nós vimos a necessidade. Então, muitos síndicos, às vezes se esquecem, mas se tem ali, anota no caderninho. Isso aqui eu vou pedir para a administradora, porque o síndico, a obrigação é do síndico, mas a administradora está aqui para ajudar, auxiliar. Exatamente. Né? E como a previsão orçamentária ela é um rateio de despesa, o ideal é que não sobre muito dinheiro nunca e que não falte muito dinheiro. Uhum. Que não falte dinheiro nenhum, na verdade. É. E então, é nessa assembleia também que esse tipo de ajuste é feito. É feita uma análise. Se porventura o condomínio, por algum motivo, por conta de algum histórico que ele teve, se identifica que ele está acima do que deveria ser, esse ajuste também é realizado nessa próxima previsão. Então é importantíssimo a gente sempre buscar esse equilíbrio entre a receita e a despesa ordinária para que a gente possa ter um condomínio saudável, ter um condomínio funcionando de maneira adequada. Perfeito. Certo. Muito bom isso. Excelente. Ana Paula, e você? Qual que é a preparação para a Assembleia Ordinária? Você costuma fazer algum engajamento com os moradores? Acredito que reúna com o conselho, reúna com a administradora também. Como que funciona? Como que é a dinâmica dessa... Primeiro começa a corrida da data, né? É. Começa por aí. Né? A gente já tem que sentar agora para poder agendar a data para março, porque a minha assembleia é sempre em março, a ordinária. E sento, sim, com o conselho, né? Para fazer uma preparação, um levantamento do que foi, inclusive, a gente já sentei até semana passada com o meu conselho, introduzindo o que vai ter de novo, né? E o que já tem. Para a gente não ter surpresa. Como aconteceu o ano passado, né? Eu já cheguei para fazer a nossa previsão orçamentária para esse ano e incluir, por exemplo, a churrasqueira, a instalação de uma nova exaustor de churrasqueira para o condomínio. Eu já incluí na previsão orçamentária para não ter que fazer uma outra chamada. Só para amarrar a taxa. E não precisei de fazer taxa extra. Uhum. Entendeu? Então, eu já incluí. Então, não faltou dinheiro para o condomínio. Tudo ficou, graças a Deus, certinho. Esse planejamento é super importante. Sim. Para manter a saúde financeira do Exatamente. condomínio. Eu penso assim, se a gente fizer tudo preparado existe sim as surpresas, coisas que a gente não espera. No dia a dia. Sempre acontece. Alguma coisa ou outra acontece, ou um telhado pode quebrar, aí não é uma coisa que eu falei assim, vai acontecer. Né? Mas, por exemplo, vai acontecer a troca do exaustor da churrasqueira. Você já está prevendo que isso vai acontecer porque aconteceu, né? Exatamente. Entendeu? Então, eu já posso incluir. O ano que vem, eu quero fazer a brigada contra incêndio. É uma coisa que é um valor a mais, que não tá previsto. Então, eu já vou colocar. Entendeu? Para a gente não ter surpresas com o nosso orçamento. E você já está vendo isso agora. Sim. 4 meses antes. Tem que ver, 4, 5 meses. Tem que ver. E aí a gente levanta um preço, às vezes, vai ter um aumento. Falei, não, vamos jogar o valor certo. Se tiver algum aumento, a gente só corrige. Mas, em princípio, põe o valor que é realmente cobrado, né? Se vai parcelar ou não, aí depois Já a gente aconteceu de você fazer essa programação, tipo, junto com o conselho, e chegar no dia da assembleia e falar assim, nossa, nós fizemos uma programação, vamos supor, tá? Vou pegar lá o seu exaustor. Fizemos a programação do exaustor e aconteceu que a gente estava prevendo que só a troca disso, mas aconteceu várias outras coisas e nós tivemos que incluir de última hora. Já aconteceu com você? Não me lembro. Eu acho que não. Que você faz as manutenções certinhas. Sim, tem isso também. tem. Então fica a dica, dá a dica aí. Exatamente. Não aconteceu porque a gente tem lá a contratação de empresas que fazem as manutenções preditivas. Sim. Né, para não ter esse problema da corretiva.
né? Exato. Entendeu? Então, graças a Deus, essas surpresas assim eu não tive, Preventiva é importante para Exato. evitar essas surpresas. Com certeza. Não só é importante, como mais eficiente e mais barato. Com Exatamente. certeza. Gera mais Boa, economia boa. para o condomínio. Exatamente. Gera mais economia. E, né? Nós já até participamos de algumas assembleias que os moradores não eram a favor das preventivas, né? Já O aconteceu. Rafael deve ter participado de várias. Sim, se estourar, depois a gente resolve. Aí chama a assembleia, chama... Chamada de capital. A que eles- chamada de capital que É. o pessoal chama. A gente faz uma chamada de capital se Então, precisar. mas, nas Só que situações custa onde muito os mais condomínios acabam tendo as duas experiências Ah, de ter tido um condomínio sem as preventivas ou precariamente as preventivas e depois aonde ele se ajustou, a partir do momento que os condôminos enxergam isso, Certo. eles acabam não voltando mais atrás. Ah, Na maioria legal. dos casos, aonde o síndico ele faz esse tipo de mudança de maneira a focar nas preventivas, o condomínio acaba gostando muito do resultado adquirido, inclusive porque torna tudo mais barato. Então acaba que visível. a expectativa de algum tipo de reajuste na taxa de condomínio reduz bastante. Legal. Então acaba que, na maioria dos casos, o condomínio que acaba optando por agir dessa forma não volta atrás. Uhum. Na maioria das vezes. O meu condomínio, o condomínio que eu resido, a gente passou por uma situação semelhante. A gente fez alguns ajustes recentemente, no começo desse ano. E agora, no final, a gente já está colhendo os frutos disso. A gente já teve uma economia em torno de R$80 mil das Nossa! despesas do condomínio. Claro, estou falando de orçamento do ano, Aham. tá? Então, no Não, intervalo mas de 12 é meses. muito. Mas só de ajustes de procedimentos, de processos e de preventivas que acabamos fazendo lá no condomínio. Então, dá a dica aí, a importância de uma prevenção, né? Sim, Eu até fiz essa pergunta para Ana Paula, que eu sei que ela é bem, falo assim, bem Rigorosa, assídua, né? rigorosa A com Ana as Paula é manutenções. rigorosa. Ela realmente é exemplo, viu, Ana Paula? Eu vejo como exemplo de sindicância, não sei, sindicatura. Sindicatura, todo mundo fala. E agora o Rafael trouxe até um resultado prático, pessoal, né? Do próprio condomínio que ele mora, mostrando como a manutenção inclusive, preventiva. teve as assembleias, né, que a gente tem feito, ordinárias, tem apresentado isso também lá no nosso condomínio. Exatamente. Entendeu? Já teve caso, acho que, salvo engano, o seu condomínio que chegou a diminuir, não foi? A taxa ou não? Não foi no seu? Não, no meu não. Mas Eu teve- lembro, chegou eu de- lembro de uma GO lá do condomínio que a previsão era manter. E os condôminos optaram por um pequeno Reajuste reajuste ainda, isso. para... Eu lembro, isso me marcou. Nós tivemos... Porque não é a regra. Uhum. Né? A previsão era manter e teve um Isso. pequeno reajuste para manter uma sobra, né? Exatamente. Nós tivemos algumas assembleias lá, onde a proposta era de reajustes até abaixo da inflação, bem baixos mesmo. Uhum. Em alguns casos, aprovou-se esse mais baixo, em outros até o pessoal achou até estranho, né, mediante o resultado que foi adquirido no condomínio, naquele ano não precisava algo, né, ficou bem abaixo da inflação a necessidade. E aí até os condôminos acharam estranho, e acabaram até aprovando um pouquinho mais. Foi. Né? Eu acho que foi essa Mas, assembleia. mas a necessidade era menor. Inclusive, com o passar no ano seguinte, se mostrou que realmente aquele mais baixo era suficiente, e acabou sobrando. A gente teve que ajustar no ano posterior. Eu vou só retomar um pouquinho nessa questão da preparação, o que eu vejo muito importante. É sempre a assessoria jurídica daquele condomínio estar alinhada com a administradora e estar alinhada com o síndico. Sim. E às vezes até com o conselho, porque acaba conversando. Quando eu sei que o síndico vem para a administradora, porque é ela que faz a gestão de contas e tudo, conversa entre si, vai ser assim a apresentação, decidem a apresentação, mas está alinhado com o jurídico para evitar surpresas. Então, você que é síndico aí, procure seu jurídico para poder alinhar também, que às vezes tenta incluir o jurídico para participar. Com certeza. A importância do jurídico participar, Eu nas assembleias. entendo que é muito importante a preparação, esse alinhamento. Eu sempre gosto de conversar com o Rafael ou com outro, quem for o representante da administradora, e com o síndico, para eu saber para não ter surpresa.
Quando vê, a gente Ele- chega lá, ele tem tá que ter um aumento de questionamentos, 20%, 30%. Por quê? Eu quero saber o porquê precisa daquilo. Então, é muito importante esse alinhamento. Eu acho que é importante o alinhamento com o jurídico, até do feitio do edital. Sim, muitos jurídicos fazem o edital, né? Exatamente. O jurídico, por exemplo, o meu jurídico faz o edital, manda para mim, tá certo, é isso. Não, legal, pode mandar agora para a administradora para a gente fazer a distribuição, né, o aviso. É por isso que eu falo, o casamento, né, mesmo? Exatamente. É um grupo. Eu lembro da Roberta até falar isso em Assembleia. Nós somos um grupo. E o grupo, ele trabalha em prol do condomínio, né? É uma equipe. Isso. E por mais que tenha assessoria técnica X, assessoria técnica Y, tem que se conversar mais ou menos a mesma linguagem, até para entender se vai haver surpresas e como ajudar a responder ali, né? Pode falar, maioria. A gente vai deixar passar batida a questão a gente está falando muito da previsão orçamentária, mas não está falando da prestação de contas. Isso, Que é um momento, assim, que eu vejo que o síndico, além de ele prestar conta na parte contábil, é uma oportunidade também para ele mostrar o que foi feito na prática, né, em termos de obras, manutenções. Então, tem essa preparação também, né, Ana Paula? Tem. E quando tem uma coisa que muita gente, eu falo assim, né, o pessoal, eles não veem o que acontece dentro, eles vêm por fora. Sim. Né? Eles vêm por fora. E apesar de que eu muitas vezes informo o condomínio de alguma coisa, né, de acontecimento. Hoje com o WhatsApp tem a facilidade de fazer um comunicado, um grupo só para comunicados. Olha, fizemos isso aqui. Exatamente. Mas na Assembleia dá uma outra visão. Dá outra visão. Então, a gente, na Assembleia, a gente consegue mostrar, como esse ano houve a instalação do exaustor. A gente vai mostrar como ficou o exaustor, né? A instalação, eu tive a instalação que nesse ano não estava no nosso escopo, mas eu coloquei filtros no condomínio, né? Na entrada da caixa. É filtro para entrar a água para o condomínio, Para o condomínio, exatamente. Vem da Sabesp, passa nesse filtro, são 2 filtros, né? Vou apresentar isso, que é uma coisa que não estava no orçamento. Na previsão anterior. Não é tão aparente, não é visível. Eu precisei fazer, foi uma coisa que eu precisei fazer, né, para poder, com essa instalação desse filtro, teve melhoria para quê? Antes, a água que entrava estava indo nos detritos. E aí eu tinha muita troca de boia nas caixas d'água. Então, já fez uma prevenção aí, evitando que... Já tive economia. Exato, economia. Eu nem Desculpa, sabia da existência desse filtro. É uma dica interessante para os síndicos. Então, ele passa, né? A água passa, são 2 filtros que eu tenho lá, passa e aí vai para a caixa d'água. Então, ele segura esses detritos para mim. Entendeu? Então, eu não tenho problema. Mas, com essas boias, não tem mais problema com a bomba. Porque se passar também esses detritos para a bomba, eu vou perder minha bomba. Entendeu? A cara do Rafael E bomba é algo que costuma dar problema em condomínio. Então, isso daí é que eu vou apresentar também nessa prestação de contas. Entendeu? Mas teve gasto, mas se você olhar mais para frente, eu tive uma economia, porque eu não comprei boia, eu não tive mais manutenção das bombas. Existe sim a manutenção que a gente faz normalmente, né? Mas não para trocar um motor ou coisa assim. E aí se vê a importância de o síndico conversar com a administradora para ela estar ciente disso. Isso foi para isso. Porque ele vai ver economia às vezes financeira, mas você vai ver não só a economia financeira, você vai ver a qualidade da água, isso também é uma prestação de contas, melhorou a qualidade, né? Exatamente. Porque a administradora já é a parte mais técnica. E a partir do momento que a gente consegue, que a gente se planeja, a gente consegue pensar também. O que eu quero dizer com isso? A parte mais importante de uma Assembleia de Prestação de Contas é que os condôminos que estão ali, eles tomem uma decisão conscientes do que está acontecendo.
Então a gente consegue pensar, se a gente tem o todo, né, tanto a parte financeira quanto a parte das manutenções realizadas, das obras realizadas, a gente consegue planejar a melhor forma de apresentar para eles de uma maneira que fique claro, de uma maneira que eles entendam o que está acontecendo. A gente consegue até vincular determinada despesa. Vamos imaginar, por exemplo, essas questões relacionadas à manutenção. Aumentou a manutenção. Por que aumentou a manutenção? A gente já ilustrou antes por que aumentou a manutenção. A manutenção está relacionada a essas questões aqui. Então, assim, é importantíssimo que o condômino não aprove a conta porque está todo mundo aprovando, ou porque todo mundo levantou a mão, ou porque alguém que talvez tenha um pouco mais de experiência que ele falou que está tudo certo. Perfeito. E sim porque ele entendeu e porque ele está concordando com aquilo. Então, se a gente se planeja antes, a gente consegue apresentar de uma maneira, pensar e apresentar de uma maneira que todo mundo entenda. Que tenha uma razão lógica ali que permita que todo mundo entenda o que aconteceu no condomínio naquele exercício, como é que está a situação, se está sobrando muito dinheiro, se está faltando dinheiro, se o condomínio está sofrendo ali, está no limite. Então, ele consegue enxergar de uma maneira melhor. Tá aí mais uma importância, né, da gente se planejar, da gente ter esse contato prévio e ter esse todo de informação. Perfeito. Pra vocês verem a importância de uma preparação de uma assembleia. E agora vamos para o desenvolvimento. Vou voltar uma coisa rapidinho na preparação. A preparação não é só lá fazer isso e fazer o edital. Com relação ao outro item, quando tem eleição. Eu vou falar agora em relação até ao advogado. O advogado, eu penso que ele tem que, para preparar, para saber, ele tem que saber qual é a composição, para não ter que ficar ali correndo, vendo uma convenção, tentando ajudar. Será que são 3 conselheiros efetivos, 2 suplentes, né? Então, ele tem que ter a leitura da convenção daquele condomínio para ir preparado também, para saber, para poder auxiliar ali nos trabalhos da mesa. Auxiliar, falar, quem é candidato ao síndico, né? E até as atribuições, porque é difícil de conseguir montar o conselho no dia. Sim. Não tem candidatos interessados, e a gente tem que estar preparado para falar sobre a importância, sobre a função do conselheiro. Então, só para fechar a preparação, eu penso que o advogado também tem que ir preparado para poder auxiliar ali a administradora nesse sentido. Inclusive, é importantíssimo, antes da gente soltar de fato a convocação, a gente vê quais são os critérios, qual é a realidade para que a gente convoque uma eleição. Tá? Quando a gente fala de condomínio, é muito parecido o de todo mundo, não tem muita fuga da regra. Mas, por exemplo, vamos imaginar que a gente tem uma associação de moradores. Tá? Existem associações de moradores que citam o seguinte, que para a gente convocar uma assembleia de eleição, a antecedência não é mais 8 dias, 10 dias, 15 dias, e sim 30 dias. Perfeito. Que as pessoas que querem se candidatar, elas precisam apresentar um requerimento, um registro prévio da sua candidatura. Excelente, então é importante Rafael. checar a documentação do seu condomínio ou da associação que você reside para verificar como que é essa regra de convocação, antes de soltar o edital de convocação, porque depois que o edital já foi emitido, dificilmente você consegue fazer algum tipo de alteração. Ótimo. E não é só o síndico, não é só o prestador de serviço advogado, o prestador de serviço administrador. É quem quer se candidatar também. Exatamente. Né? Começar a se preparar antes de ir. Quais os questionamentos eu vou fazer? Levar seu dever de casa. Não é chegar lá e ter as dúvidas. Mensalmente vem uma prestação de contas. Sim. Ali vai ser o resumo. Então é chegar lá e falar assim, eu entendi, esse aqui foi um gasto que você teve lá em novembro, vamos supor, né? Então, o próprio condômino também tem o seu dever de casa, né, Laís? Sim, exatamente. Agora vamos para o desenvolvimento, né? A A dinâmica. realização da Assembleia. Quais dicas que vocês têm, começar pela Ana Paula, para ter uma assembleia mais envolvente, digamos assim, com a participação dos condôminos e com menos atritos? Eu acredito que já começou lá na preparação. Eu falo ali durante o ato, mas durante, né? Sim, o ato da Assembleia. Olha, durante a Assembleia, eu acho assim, a dica é você estar bem preparada. Perfeito. Certo? Você tem que estar segura do que você vai falar e do que você vai apresentar. Uhum. Certo? Se você está segura,
não precisa ter medo. Tudo vai dar certo. Acredito que a transparência nas informações, uma forma Exatamente. objetiva de passar essas informações também ajuda a não ter tumulto, dúvidas na hora da Exatamente. Assembleia. E quando vierem as dúvidas, você também tem que estar pronto para responder. Preparado Com para responder. certeza. Entendeu? Por isso que eu levo meus advogados junto. Boa. Eu acho que o papel do presidente da Assembleia também é fundamental. Perfeito. Sim. Na maioria dos condomínios as pessoas não valorizam muito, acham que o presidente tem por função ler o edital. Aham. Exato. Mas é fundamental. Eu percebo que em assembleias onde a gente tem um presidente que de fato é atuante, que busca manter as pessoas na pauta, que busca organizar realmente a condução da assembleia. Ele vai ser o juiz. Então. E as assembleias onde tem um presidente desse costumam ser mais eficientes, costumam ser mais rápidas. Então acaba que a função do presidente é fundamental. Eu acho que um bom ponto aí a se pensar é a questão do presidente. Tanto que nós temos alguns casos de condomínio que o presidente e Já o tem secretário oficial. é quase. Daqui a pouco Fixo. ele pode. É quase fixo. Daqui a pouco ele pode pedir aposentadoria. Porque ele acaba atuando muito bem. Naquele Exato, ato, naquela função. Exatamente. E aí as pessoas acabam Tem vendo a secretária até diferença. querendo cobrar para ser secretária, né? Realmente, Rafael, concordo com fundamental. você. Eu vou fazer um remember aqui, porque não tem como olhar para o Rafael e não lembrar do nosso amigo Cláudio, que Nossa, era nosso amigo pessoal também, nosso amigo da Ana Paula. E seu pai, ele tinha uma condução muito legal das assembleias. Ele fala assim, ó, tem que ser firme o presidente, né? E ele trazia isso muito, ele ensinou muitas coisas para nós. É só para fazer um remember mesmo, porque seu pai é uma Verdade. pessoa que nós admiramos Eu muito, fiz mais continuamos assembleia com o admirando. Rafael. Eu e o Rafael, a gente pegou as assembleias virtuais. Nossa, a Cláudia foi a pior. Pra ir né? presencial, Essa Marcela Eu fiz que ia. muitas com o Cláudio e o Cláudio me ensinou muito em assembleias, inclusive seu pai ensinava até esse negócio de ler a convenção, né? Chegar lá preparado. Seu pai, apesar de eu me preparar e ler, ele falava assim, você já olhou aí o quórum, não sei o quê? Você já olhou ele? E ele já sabia, ele só queria saber se eu sabia, né? E eu, onde que tá, Cláudia? No começo era assim, mas depois ele me ensinou muito isso. É gostoso e eu trago isso, que durante a Assembleia você tem que já estar sabendo o quórum que vai ser definido de um. E a ordinária a gente sabe que é a maioria dos presentes, mas, né, a maioria simples dos presentes, mas às vezes pode ter algum assunto que foi levado para aquela ordinária que precisa. que era um É. quórum especial, né? Via de regra não é a orientação, né? É que a Isso. ordinária seja destinada para prestação, porque já é uma assembleia que demanda mais tempo, mais preparação, então que outros assuntos, e normalmente assuntos que precisam de um quórum especial já são polêmicos. Sim. Então é melhor ter uma assembleia só para Só pra ele. ele. Com É certeza. recomendável exatamente. que se separe. Sim. Inclusive, eu tenho casos de condomínios que... Inclusive, tem uma assembleia semana que vem, assim, que uma mesma convocação convoca 2 assembleias no mesmo dia, em horários diferentes, justamente para ter devidamente essa separação. Então, convoca uma Legal. assembleia ordinária para prestar conta, orçamento, o que couber, e uma extraordinária para outros assuntos. Nossa, Normalmente, a nunca tinha ordinária visto primeiro, assim. porque ainda que você tenha um assunto polêmico na extraordinária, você já tratou a demanda da ordinária. Então, você encerrou aquela assembleia e você iniciou uma nova. Então, são 2 listas de presença, 2 atos, enfim, são 2 assembleias. Mas acaba que soluciona esse problema sem precisar reunir as pessoas 2 vezes. Claro que se forem muitos assuntos, se for uma coisa muito extensa, não é recomendável. Não- Justamente porque, por conta do tempo das pessoas, conforme o tempo vai passando, a reunião vai ficando mais Extensa, improdutiva. né? Improdutivo, o pessoal fica cansado. Mas existe essa possibilidade também. É legal você falar isso, que por exemplo, uma assembleia eu vejo, até enxergo, acho que nós já conversamos, não sei se foi eu com você ou eu com a Silvia, dessa possibilidade quando era só para fazer um ajuste que veio de um regimento para fazer naquela... Vamos convocar a assembleia ordinária e convoca o outro edital só para aquela extraordinária,
que só vai fazer aquele ajuste. E é bom estarem separados. Foi você mesmo, vamos fazer separado. Exato. Então, é bem interessante. Vai aí a dica do Rafael, dica de ouro do Rafael. Dica de ouro. Rafael, vou continuar com você para falar sobre as atas. A gente sabe que a ata velha, a ata, né? Vamos lá. A reunião, né? A assembleia, o ato solene, vamos dizer, é uma reunião importantíssima para o condomínio. Ela tem que ter a redação da ata e ela é feita pelo secretário, vistada pelo presidente e às vezes tem que ser pelo síndico. As ordinárias, quais são, o que não pode faltar das assembleias ordinárias? É obrigatório ter o síndico? Por que é obrigatório? Se é o cartório que pede ou se não pede? Explica a elaboração desse ato, o que o secretário da Assembleia tem que constar na ata, porque ela vai ser importante para depois. Então, o que você considera, né, pelo menos? O mais importante, tá, é que a ata reflita o que foi resolvido, né? Que a pessoa que lê aquele documento entenda o que foi imaginado naquela situação. Até para entender por que tal decisão foi tomada, aquela decisão foi tomada. Outro ponto que é importantíssimo são os dados formais. Tá? Então, tem questões que tem que existir na ata para que não haja dúvida. Então, o horário que ela aconteceu, se ela aconteceu em primeira e segunda chamada, qual que é o nome do presidente, qual que é o nome do secretário, aonde essa assembleia aconteceu, tá? As decisões que foram tomadas, então, as contas elas foram aprovadas ou não foram aprovadas, como é que foi essa votação, foi unânime ou não, tivemos X votos contra, X votos a favor, tá? É importantíssimo. Um outro ponto que é importante é o período do mandato do síndico. Perfeito. É importantíssimo que, se você eleger um síndico, eleger um conselho, então todas as pessoas que foram eleitas, que conste, o mandato dessa pessoa vai vigorar do dia tal até o dia tal, tá? Para que tenha clareza. É obrigatório que seja dessa forma? Não necessariamente. Existem atas que o cartório aceita o registro que trabalham de uma forma mais subjetiva. Então, por exemplo, o síndico foi eleito para os próximos 2 anos a partir de agora. Mas não fica claro, né? Fica a dúvida. Desses 2 anos, o que é esses 2 anos? Enfim, gera dúvida. Então, o ideal seria você ter o período que começou e o período que terminou. A mesma coisa vale para o orçamento. Tá? Quando a gente define um orçamento, definir um percentual X de reajuste ou um valor X de rateio, mas ainda assim, o interessante seria fazer a composição do boleto da pessoa ali. Então, aprovamos uma taxa no valor de tantos reais, tanto de fundo de reserva, tanto de taxa extra, enfim, destrinchar na medida do possível, destrinchar aquele valor ali, né, para que as pessoas possam entender qual que é o valor do boleto dela, inclusive de todas as frações que tiver, tá? E bem como a partir de que data que aquilo vai vigorar. Então, se a gente tiver aquele reajuste, ele vai vigorar a partir de qual boleto? Do boleto que vence no dia tal. Perfeito. Mesma coisa para a taxa extra, ela vai vigorar por esses meses, então durante esse intervalo de tempo. Tem alguns condomínios que a gente, infelizmente, não consegue tratar dessa forma. Tem um condomínio o condomínio sozinho, ele tem 53 frações ideais diferentes. Nossa. Então, são 53 taxas condominiais diferentes. E aí incluir... É um anexo. Isso daí na ata tem que ser um anexo. Eu não posso colocar no texto da ata. Mas, na maioria dos casos, são 2, 3, até umas 10, assim, até aceitável. E aí dá para colocar ali no texto da ata. É bem recomendável que se lide dessa forma. Porque o ideal, no final das contas, é evitar que exista dúvida. Se a pessoa ler aquilo ali e entender, é o melhor dos mundos. Sim, e essa questão do valor é importante até para a cobrança judicial dos inadimplentes. Nós já tivemos lá no início muitas determinações de emenda, de alteração da inicial, justamente porque a ata trazia em percentual. Verdade. Só que no ano anterior não tinha tido reajuste e a gente não conseguia entender qual que era o valor. Então é muito importante, a gente sempre passa essa orientação quanto ao valor constar de forma escrita, clara, para não gerar dúvida na hora de fazer a cobrança. É muito importante, da cobrança judicial. E uma forma de resolver isso, quando tem vários valores, é um anexo. Um anexo. Já resolve. O anexo resolve. E uma coisa que, assim, sempre gera dúvida,
O síndico, a maioria das convenções fala que o síndico não precisa assinar, mas essa ele precisa, né? Se ele foi eleito. Então, o síndico que saiu e o síndico que entrou, como é que é? é só o síndico que está assumindo. O que tá foi assumindo? eleito. É o que está entrando. Tá? A menos que o outro síndico tenha tido algum tipo de participação. Tá. Ou que exista algum caso de renúncia. Tá? Por quê? O que é importante? Tá? E aí, qual que é o entendimento que o cartório passa pra gente com relação ao porquê disso? Tá? É importante que fique muito claro a ciência, se o síndico estiver renunciando, a ciência dele que ele está saindo e a ciência do que está entrando, com relação a ele ter sido eleito. Então, é importante que exista algum documento que comprove essa ciência. É a validação da renúncia do dissidente, né? Exatamente, ou a validação da renúncia ou a validação da entrada dele, do novo mesmo. Por isso que todas as atas de assembleia que a gente registra de eleição, a gente considera a assinatura do síndico, independente de solicitação do cartório, porque corre esse risco. Né, Para evitar de Exato. voltar. E agora você fala do registro, não tem uma obrigatoriedade de que as atas sejam registradas, mas a da AGO tem. É super importante que seja Até registrada, até pela a cobrança, que eu, como mexo muito com a cobrança, eu penso muito na cobrança, mas é muito importante o registro dessa ata, até pela questão bancária, do banco, Exatamente. Receita Federal, quando tem Exatamente. eleição de síndico. Porque senão você não consegue comprovar perante terceiros. Né? Os terceiros, Exato. eles acabam solicitando o documento registrado. Então, se ele não está registrado em cartório, o próprio banco, por exemplo, você não consegue atualizar os poderes de assinatura no sistema bancário. E aí o banco bloqueia a conta, enfim, acaba gerando um transtorno. Então, o melhor caminho, exatamente, se teve uma assembleia ordinária, é que já siga para o registro dessa ata o quanto antes, para evitar maiores transtornos. Já envie para os terceiros que couber, na maioria dos casos o banco e Receita Federal, mas que envie para esses terceiros para que já fique tudo atualizado e não tenha problema. Depois que essa ata aconteceu tudo, registrou, né? Ela chegou na mão da Ana Paula. O que a Ana Paula faz? Depois do registro, o que o síndico tem que fazer, Ana Paula? Eu insiro, se bem que já é inserido no sistema, né, que a gente tem, e guardo também, tá, numa pasta. Perfeito. É isso que eu queria mesmo que falasse. Que, assim, apesar de nós sabermos o que é, né? Que às vezes quem está assistindo não sabe como é que funciona. Os condôminos não sabem. Ela é devolvida para o condomínio, pessoal. O síndico tem a obrigação de ter a guarda dessa documentação, guardar essa documentação, porque é o original, né? E ela depois é divulgada pela administradora a todos os condôminos, até para ter conhecimento do ato que aconteceu, do que foi decidido naquela, como o Rafael mesmo pontuou ali, o que foi decidido, para a clareza, né? E se alguém tiver alguma dúvida, procurar também o síndico para poder resolver essa situação. Hoje, lá no condomínio que você está, todas essas atas são registradas e guardadas nessa pasta. Nessa pasta, isso. As convenções trazem livro, né? Às Livro vezes a de gente atas. cola naquele livro de atas, Prestação né? de contas também, né? A gente coloca lá. Os livros de prestação de contas, sim. E que agora eu vou até trazer um pouquinho para o digital, que nós já estamos encaminhando ali. A era digital, ela facilitou muito, tanto para o síndico como para a administradora, nessas assembleias ordinárias? Ela facilitou, mas ela trouxe algumas responsabilidades consigo. Como as assinaturas digitais, né, elas passaram a ser validadas pelos cartórios, todo documento que fuja da assinatura digital ou fuja de um padrão de arquivo, eles acabam gerando uma nota de devolução. Então, Perfeito. é importantíssimo que se atente a todas as regras. Então, por exemplo, se você for digitalizar o documento, qualquer, vou apresentar um documento físico, assinado físico, numa entrada digital. Eu preciso anexar uma declaração de que esse documento está conforme o original, eu tenho que assinar digitalmente. Esse arquivo ele tem que ter um formato específico, ele tem que estar com os metadados todos preenchidos, ou seja, todas as informações internas daquele arquivo tem que estar preenchidas. Então, assim, da mesma forma que facilitou, então, por exemplo, tem um condomínio lá em Ubatuba. Eu não preciso mais me deslocar para Ubatuba para poder fazer o registro da ata da assembleia lá. Eu faço da minha sala
São José dos Campos. Agora, existe uma série de cuidados que eu preciso ter, que precisam entrar na minha rotina, que não teria no físico, para que esse documento seja validado. Mas tem uma grande vantagem com relação a tudo isso, é que quando a gente registra um documento de maneira digital, ele é tido como original, a impressão dele é tida como original. Então, eu não preciso ficar tirando cópia autenticada para nada. Ah, legal. Com relação a uma ata de assembleia. Então, a pessoa Melhorou, precisa de uma cópia mas tem autenticada. uma burocracia maior. Tem uma burocracia maior, mas além de ter a facilidade de você não precisar sair de casa para isso, sair do escritório, da sua cidade para isso, você consegue utilizar aquele documento para ser identificado como original onde você estiver. Eu vou fazer a última pergunta e a gente já passa para as Porque considerações. a gente tá indo pro final. Rapidinho. Rafaela, só uma dúvida que sempre gera nas assembleias. A pessoa chega com a procuração, até nós como assessoria jurídica, orientamos aquele condomínio a não aceitar se for uma cópia. Mas às vezes eles têm hoje a assinatura digital do governo e eles chegam com aquela assinatura digital do governo. Explica aí, só para poder o pessoal saber como é que o cartório exige. Que exige o documento PDF também, só para... seja bem rápido aí, só para as pessoas entenderem, né? Tá, o que acontece? Lembra que eu falei que aqueles arquivos que são digitalizados, eles precisam ter um formato específico? Então, quando a gente tem um documento assinado digitalmente, o próprio aplicativo que faz essa assinatura digital, ela imputa dentro do arquivo algumas confirmações. É como se fossem umas confirmações de que aquilo é verdadeiro, que não há nenhum tipo de fraude naquele documento. Então, quando a gente apresenta uma procuração com assinatura digital, o arquivo PDF, ele vai estar com essas validações. O papel não. Por isso que é necessário que quando a pessoa tem um documento com uma assinatura digital, ela apresente o papel impresso para que ela possa ser validada na Assembleia e que ela envie o arquivo para que o cartório possa checar a veracidade do arquivo. Então, quando a gente vai dar a entrada desse documento no cartório, a gente já leva um pendrive junto com o arquivo para que o cartório possa checar a veracidade e efetuar o registro. Documentos que só sejam apresentados impressos geram nota de devolução no cartório. Perfeito. Ótimo, encerramos. Encerramos. A conversa está muito boa. A gente aprendeu muito. Eu tenho certeza que esse episódio trouxe riqueza, apesar dos nossos episódios serem curtos, mas é para isso mesmo. Tá, deixar sempre um gostinho de quero mais. Acredito que a gente vai ter que fazer a parte 2. Agora a gente passa para as assembleias extraordinárias. Ana Paula, gostaria de agradecer que você despendeu esse tempinho aqui para contar um pouquinho, mais um pouquinho da tua experiência. Com certeza, passou muito conhecimento e contribuiu muito para o nosso episódio. Mais uma vez agradecer, porque é a segunda vez dela aqui, gente. O primeiro podcast da nossa temporada, a MGCast, foi com a Ana Paula e com o... Nossa... Rafael Sampaio, da Arsenal. Assista lá, que foi muito bom. Mas passar as palavras para você fazer suas considerações também. Eu agradeço muito o convite. Adoro participar aqui, né? Ainda mais com o Rafael junto. Para mim foi muito... A gente tem um carinho muito grande, né? A história é bem grande. E estamos sempre juntos. Que precisa. Obrigada. E você que está nos assistindo no YouTube, deixe perguntas, quem sabe. Faça perguntas lá. Se for direcionada ao Rafael, Ana Paula, nós podemos fazer encaminhar para eles. Mas pode também, a gente pode falar suas redes sociais, Ana Paula. Que às vezes eu não sei se pode, se é fechado, se é aberto, mas... Ela é fechada. Ela é fechada. Então não. Então nós encaminhamos. Nós encaminhamos. Pergunta para Ana Paula. Mas e Rafael, obrigada também por você ter despendido esse tempo. Tá aqui, eu vou falar, Office Assessoria apoiando esse episódio, deixando ele vir aqui para falar esse bate-papo, trazer esse conhecimento para nós. Trazer informações que muitos, tenho certeza que não tem. Uma administradora, às vezes, até que está nascendo aí no mercado, você está dando até dicas, né, do Kno, que fala Kno mesmo, né? Que a Office tem. Gratidão. Por mais uma vez, a Office está conosco. Foi o nosso segundo episódio, foi com a Silvia. A gente brinca, a Silvia da Office, até a gente fala lá. E hoje você que é não só um parceiro, vamos dizer, a gente fala parceiro porque a gente tem clientes em comum, mas um amigo também. Obrigadão por ter
aceito o convite aí e nos atendido nesse pedido, né? Não, eu só tenho a agradecer pelo convite, pelo privilégio de estar aqui mais uma vez. Eu não canso de falar. Por pessoas tão importantes, tão relevantes aí no mercado. Tá? Para mim é um prazer estar aqui. Eu estou inteiramente à disposição. Gosto muito de todo mundo aqui, né? Vocês, todos aqui. Eu acho que a gente, mais do que colegas, do que, né, de trabalho, com um interesse em comum, né, condomínio, né, a gente gosta de trabalhar com isso, mas eu acho que a gente se tornou amigos mesmo. Eu estou inteiramente à disposição de vocês, né, sempre que quiser. Muito obrigada. Estou aí, é só chamar, Amém. tá bom? E síndicos... Pode falar as desejar... redes sociais da Office, né? Pode fazer o mexão seu aí também. Bom, as redes sociais da Office no Instagram é @officeassessoria, OFFICE, e assessoria de assessor. Então não temos C, ASSE, SSORIA. E o meu Instagram pessoal é Rafael, D de dado, S de sapo, A de amor, S de sapo. Então é Rafael DSAS. Tá à tua disposição, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, alguma colocação, pode me perguntar lá. Tá? Então eu gostaria só de deixar um recado para os síndicos, né? Agendem com suas administradoras, está chegando o momento das assembleias, se programem. É importantíssimo vocês já começar desde já, porque quando começa janeiro, fevereiro, março, é muito mais corrido, é muito mais trabalhoso para todo mundo, a agenda fica mais curta. Então procure sua administradora, já comece a se programar para a sua assembleia ordinária para evitar transtornos no futuro. Tem um calendário aí, vamos sentar e já Você que está nos ouvindo no Spotify ou nos assistindo e ouvindo no YouTube, ative o sininho para receber as notificações das novidades, curta, dê o seu like e façam sugestões, o que vocês querem ouvir aqui no MGCast. Com certeza. Que nós estaremos atendendo os pedidos. Com certeza. Obrigada a você, ouvinte, obrigada a você que nos assistiu. Nós aqui nesse episódio falamos como preparar para uma assembleia, depois como é que ela acontece, como é que é os atos, né? Como é que acontecem os atos. E também falamos após o registro dessa ata. Se você só pegou aí no finalzinho, volte lá no comecinho e assista, recomende, compartilhe o nosso MGCast, que a gente vai trazer muitas coisas boas. Obrigada pela audiência, um beijo e até mais. Obrigada.